Então, vamos começar o dia de hoje. Bom dia, espero que todo mundo tenha tido um bom fim de semana. Então, hoje a gente vai começar o módulo de patentes de inovação e a gente tem a presença generosa da Bayer aqui. Então, a gente tem o Gustavo Belchior, que é chefe de assuntos científicos e regulatórios, e o Edson Souza, que é gerente jurídico sênior de PI. Eles vão apresentar conjuntamente os dois temas, né? Proteção às inovações de biotecnologia vegetal, que vai ser o primeiro, né? Depois a gente faz uma pequena pausa e a gente passa para proteção para inovações na agricultura de precisão. O Gustavo ele vai abrir os dois temas, ele vai falar por uma meia hora dos aspectos mais técnicos, né? Para depois o Edson pegar a parte mais jurídica, né? Para dar uma introdução também. A gente vai controlar a ordem de perguntas, assim, então vocês levantem a mão, né, virtualmente, e daí uns 5, 10 minutinhos antes de acabar, né, antes das 10h30, a gente abre para perguntas, então. Me expressei mal. Depois da apresentação, a gente separa 5, 10 minutinhos para perguntas, tá? Então, eu vou deixar vocês agora. Muito obrigada, Edson, Gustavo. Deixa não, eu estou aqui. Mas eu vou passar a palavra para eles. Obrigada. Muito obrigado, Isabela. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui hoje. Como a Isabela comentou, meu nome é Gustavo Belchior, eu sou biólogo e doutor em bioquímica e hoje eu ocupo a posição de gerente de assuntos científicos regulatórios para a divisão agrícola da Bayer aqui no Brasil. Que é uma posição que faz essa ponte entre a parte técnica científica e regulatória com diversos outros aspectos, olhando para o nosso portfólio estendido de produtos, sementes e biotecnologia, defensivos, biológicos e agricultura de precisão. E queria começar agradecendo pela oportunidade, Edson, meu colega aqui, pela ponte também, e a toda a comissão organizadora por poder ter esse momento para a gente conversar um pouco sobre esses dois temas que são bastante frequentes e comuns quando a gente fala de soluções para o agronegócio, biotecnologia historicamente há mais tempo, agricultura de precisão, por conta da era em que a gente vive, de era da informação, algo um pouco mais recente. E também, antes de começar, dizer que não é a primeira vez que eu trago uma apresentação para advogados. Em 2017, se não me engano, foi dia 15 de agosto, eu lembro que é aniversário da minha mãe, eu fiz uma apresentação sobre edição gênica no SEDES, do professor João Grandino Rodas. E era num contexto de um curso de pós-graduação, e foi uma experiência, pela primeira vez ali, falando de um tema técnico e ultra biológico, molecular para advogados, mas foi uma experiência super rica, super interessante. Então, eu espero aqui conseguir fazer um bom papel. E nessa primeira sessão em que a gente vai abordar biotecnologia, eu espero que vocês saiam com a mensagem de que, entendendo o que é biotecnologia aplicada à agricultura, o histórico de uso seguro que a gente tem e um pouquinho sobre a regulamentação desse tipo de tecnologia aplicada para o agronegócio. Tá ok? E eu estou super à disposição, fiquem à vontade para me interromper ou durante ou no final, né? Isabela, você comentou que no final talvez tenha esse tempo, mas super livre aqui para a gente ter essa conversa, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela. Vamos ver se vocês enxergam bem. Eu só gostaria, por favor, de vocês confirmarem se vocês veem a minha barra aqui embaixo de ferramentas ou se está só o slide mesmo. É só o slide. Perfeito. Então tá ótimo. Obrigado, Isabela. Então, vamos lá. A gente vai começar, então, com essa parte de introdução à biotecnologia. Antes de falar sobre biotecnologia, e independente do que a gente está falando com relação às soluções que uma empresa de P&D como a Bayer entrega para a agricultura ou também para as áreas de negócio das outras divisões, Pharma e Consumer Health, eu queria trazer aqui um processo que é muito importante para a gente. E é um processo que começa com a observação de um determinado fenômeno, essa observação gerando uma pergunta, um questionamento, muitas vezes sobre o mecanismo ou a razão daquilo ser, a oportunidade de, com base nessa pergunta, nós formularmos uma hipótese que poderia explicar, ou ser um indício de caminho para explicar e responder aquela dúvida, a predição com relação ao caminho que aquela resposta seguiria,
o desafio dessa hipótese numa bancada, num campo de plantio de soja experimental, e a intenção da gente desafiar aquela nossa hipótese com a experimentação, a geração de dados e a interpretação desses dados gerados, de processamento deles, permitindo dois caminhos aqui nesse nosso ciclo. Ou a refutação da nossa hipótese original, e daí a gente formula uma nova hipótese, mais predição, mais experimentação, ou quando eu tenho a oportunidade, deixa eu colocar o pointer aqui para vocês, de ciclar aqui suficientemente para gerar uma quantidade robusta de dados e talvez novas conclusões, eu passo então para a oportunidade de eu ter um novo modelo para explicar aquela minha observação e passar a fazer novas observações. O que esse processo que eu estou descrevendo para vocês é o que a gente chama de uma forma muito simples, talvez até simplista, do que é o método científico, né? Então, a história da ciência, ela remonta mais de 2.000 anos, se a gente for realmente naqueles pensadores originais, Aristóteles, por exemplo, tentando investigar o que seria a ciência e o processo de descoberta de conhecimento, mas hoje a gente tem, depois da Revolução Científica, século XVI e XVII, a gente tem aqui, representado de forma simples, mais uma vez, esse processo, que quando a gente analisa ele com carinho, a gente observa que ele nunca para. Ele não tem a proposta de ser dogmático, mas sim de sempre estar evoluindo, se autodestruindo e se autorrenovando para a geração de novos conhecimentos, como, por exemplo, talvez muitos lembrem ali da época da escola, né, do ensino médio, em que a gente aprendeu sobre a teoria atômica, né, que começou como sendo o átomo, a menor parte da matéria indivisível, sendo uma bola, uma esfera rígida, sólida, e hoje a gente fala de comportamentos quânticos dos elétrons que a gente ainda não sabe explicar direito e que vão contra o que a gente tem de conhecimento da física clássica newtoniana. Então, esse é só um exemplo, né? Então, como o método científico vem para corroborar o nosso conhecimento e destruir alguns e construir novos. E dentro disso, a gente tem também um outro modelo que já é antigo, aqui é de um artigo do final da década de 80, mas que continua sendo muito interessante, que para a nossa segunda parte de agricultura de precisão eu também vou falar um pouquinho, que é a chamada pirâmide da sabedoria. Que ela diz o seguinte, que com base em dados gerados, por exemplo, através de metodologia científica, da aplicação do método científico, quando processados a gente tem informação que pode fazer com que nós chegamos a um acréscimo, a um acúmulo de conhecimento, gerar novos conhecimentos que, quando adequadamente ou bem empregados, nos levam a decisões mais sábias. E, no fim das contas, o que nós queremos, independente do setor em que a gente atua, seja ciências da vida ou outros, que tem a ciência como um bom instrumento, chegar em decisões sábias, né? Nós queremos aqui, agora falando um pouquinho sobre agricultura, que os nossos stakeholders da cadeia de produção de alimentos, de energia, de fibras, tomem decisões sábias com relação a diversos aspectos. E cada vez mais, por exemplo, falando de sustentabilidade. Então, como que a gente pode, através da ciência, gerar dados para termos informações e conhecimento para decisões mais sábias? Então, muito do que eu vou colocar aqui, eu gostaria que vocês tivessem essa premissa em mente. Tá ok? E agora vamos nos transportar para mais de 12.000 anos da nossa história. Aliás, é pré-histórico, né, esse contexto aqui, em que a gente tinha um momento muito especial da humanidade, em que a gente parava de ter em pequenas comunidades que puderam fazer isso por conta da domesticação de plantas e animais. Então, isso foi chamado a primeira revolução agrícola ou revolução do Neolítico, e foi quando surgia a agricultura e quando surgia a biotecnologia. Claro, com técnicas extremamente rudimentares, não se compara ao que a gente tem hoje, mas já eram as bases da civilização humana, as bases de um conhecimento que, como vocês veem, é milenar. É aproximadamente 10.000, 10.500 anos antes de Cristo. E alguns anos depois desse processo de domesticação e seleção de características no nível macroscópico, né, eu consegui observar os seres vivos que eu incorporava na sociedade e passava a utilizar para a geração de produtos e serviços de uma forma macroscópica. Eu não tinha conhecimento de DNA, não tinha conhecimento de célula, de micro-organismo, de forma alguma, mas eu já me utilizava disso. Né? Então, aqui alguns anos depois, mais ou menos 6.000 anos depois dessa etapa, eu tinha já comunidades produzindo pão, cerveja, vinho. Isso também era aplicação
de micro-organismos para a geração de produtos de interesse de consumo, né? E ali também já era mais um avanço em biotecnologia. E isso tem muito a ver com um processo que a gente chama de cruzamento convencional, ou melhoramento genético clássico, que a gente chama em inglês de plant breeding, como está esse termo aqui. E o que era isso? Justamente eu analisar essas características macroscópicas e observar que quando eu cruzava dois indivíduos parentais, né, então, por exemplo, um macho e uma fêmea, eu poderia ter gerações futuras, as progenes, com certas características que esses parentais tinham. Isso me permitia selecionar características, né? Então, os nossos antepassados passavam a observar que, poxa, se eu fizer cruzamentos de organismos que têm essas características macroscópicas, muitas vezes, de forma ainda aleatória, mas muitas vezes eu consigo ir selecionando para aquelas características. E isso não é só daqueles tempos, isso ainda é utilizado hoje, mas com ferramentas muito mais sofisticadas. Mas até aqui eu tenho alguns exemplos, né? A melancia, por exemplo, há 350 anos, ela tinha um aspecto muito diferente, com características de interesse agronômico, de acesso, por exemplo, a nutrientes que são diferentes da melancia hoje. O milho é um exemplo milenar disso, né? Então, esse é o teozinto, é o ancestral do milho. E hoje, quando a gente olha para o milho moderno, ao invés de ser essa espigueta pequena que tinha ali 8 grãos duros de difícil acesso nutricional, eu olho para o milho hoje e vejo aqui uma espiga que tem de 400 a 600 grãos, plantas que não têm mais aquela característica tão herbácea de planta, muitas vezes parecia uma planta daninha, e hoje eu tenho plantas que dão uma única espiga, mas com alto grau de produtividade. E aqui, por exemplo, a planta da mostarda selvagem, e ela dá origem a diferentes variedades, como brócolis e outros, couve-flor, que são de interesse também para nós hoje, maior interesse ainda do ponto de vista alimentar. Então, o que era feito naquela época? Então, para deixar claro o que era esse cruzamento convencional, e já é a nossa biotecnologia de plantas rudimentar. Eu tinha uma planta parental A, e aqui eu tenho cada bolinha dessa como se fosse cada um dos genes que essa planta tem. Então, uma planta com característica A e esse conjunto de genes. Eu tenho uma planta com a característica B, com esse grupo de genes aqui. Quando eu cruzava esses dois organismos parentais, eu tinha uma mistura, e daí eu poderia ter aqui tanto características interessantes de uma planta parental ou de outra, do interesse, mas era por milênios, tá? Para ir selecionando as características. E muito mais recentemente, agora já falando de século XIX, por exemplo, eu tive conhecimentos fundamentais, pilares de conhecimento para a área de ciências biológicas, que foram extremamente importantes para avanços na biotecnologia de plantas na agricultura e em várias outras áreas. Por exemplo, conhecimentos relacionados a Charles Darwin e Gregor Mendel, que trouxeram aspectos de seleção natural, pressão seletiva, hereditariedade, começando a entender um pouco mais do que estava funcionando e até arranhando ali, batendo na porta da biologia molecular, do que estava governando esse processo de seleção de características e passagem dessas características para gerações futuras. Esses conhecimentos permitiram, por exemplo, que nós chegássemos à Revolução Verde, que foi aqui a terceira revolução agrícola. Não vou comentar sobre a segunda hoje, mas que teve seu expoente nas décadas de 50 e 60, que foi o resultado da combinação de diversas práticas, também aquelas relacionadas à biotecnologia, que permitiram a seleção de híbridos mais produtivos, melhor uso de insumos para agricultura, como adubos, uma irrigação mais eficiente. Isso levou a um boom de produtividade que nunca antes foi visto. E o grande pai dessa Revolução Verde é esse senhor aqui, Norman Borlaug, que alguns anos depois foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz, e a ele é creditado o mérito de ter salvado 1 bilhão de vidas. 1 bilhão de vidas por conta desses incrementos de produtividade, principalmente em países que mais precisavam de uma agricultura mais eficiente. Então, aqui também representando um grande salto na agricultura. Ainda na década de 50, a gente tem mais conhecimentos que vão mostrando um pouco mais do refino dos nossos conhecimentos relacionados à biologia, que foi, por exemplo, a proposta de um modelo da estrutura tridimensional, como era a cara no espaço da molécula de DNA.
Esse foi um artigo muito famoso, publicado em 1953, por Watson e Crick, mas também que teve contribuições de muitos outros pensadores, que propuseram esse modelo pela primeira vez. E isso permitiu com que a gente começasse a entender como melhor manipular a informação genética, do código genético, da informação escrita através de moléculas dos organismos vivos, que tem no DNA, de forma majoritariamente, né, a forma de passagem de informações. Então, a molécula que dá as características e que também faz com que essas características sejam herdadas para organismos, para os seus descendentes. E quando a gente olha para o que isso ajudou do ponto de vista de biotecnologia foi a gente começar a entrar na biotecnologia moderna e a possibilidade de gerar organismos geneticamente modificados por essas ferramentas mais sofisticadas. Então, enquanto antes eu tinha aquele processo que eu expliquei para vocês, agora o que eu consigo fazer, principalmente a partir do início da década de 80? Eu tenho um organismo doador, que não necessariamente é uma planta que tem compatibilidade sexual com a planta na qual eu quero ter uma característica, e eu consigo pegar de forma específica um segmento, um gene específico desse organismo e introduzir esse segmento ou segmentos dentro do meu genoma alvo, daquele conjunto de genes de uma planta alvo, onde eu quero ter aquela característica. Então, eu diminuo em muito o fator aleatoriedade e consigo, de forma muito mais precisa, fazer uma modificação genética. Aqui também já era modificação genética, mas através de cruzamento convencional, e aqui eu tenho biotecnologia moderna permitindo isso. Vamos ver alguns exemplos. E isso, né, esse novo advento foi chamado, essa grande área dentro de ciências da vida foi chamada de tecnologia do DNA recombinante, ou seja, aplicação de um conhecimento para a geração de um produto ou serviço que consiste em eu recombinar uma molécula que tem uma grande importância para as características e hereditariedade dos seres vivos. Um exemplo primeiro disso é, por exemplo, como a produção de insulina passou a ser feita na década de 80. Então, o marco dessa área da biotecnologia aplicada para a saúde humana é 1978, mas a partir do início da década de 80, o laboratório Eli Lilly começou a produzir insulina humana feita em bactérias. Então, não mais a gente tinha necessidade de isolar insulina de pâncreas de animais para poder injetar em humanos e as diversas complicações que isso trazia, mas sim agora eu tinha o gene humano que tinha a informação para gerar, para codificar a proteína, o peptídeo insulina, dentro de uma bactéria. Essa bactéria é um sistema de produção, uma plataforma de produção muito eficiente e relativamente barato comparado com outras, que gera a molécula a insulina que me permite fazer a aplicação e salvar vidas e melhorar a vida de milhões de pacientes ainda hoje. E uma outra possibilidade que isso trouxe, e os primeiros artigos são da década também de 80, 1983, a introdução de genes de outros organismos em plantas. E com isso eu consigo, por exemplo, ter moléculas que conferem características de resistência a inseto, tolerância a herbicidas, numa planta de soja, por exemplo, tá? E em várias outras. Então aqui exemplos aplicados recentes de biotecnologia moderna. E a gente fala muito, né, OGM, transgênico, biotecnologia, do que a gente está falando. Então, agora eu vou trazer uma parte mais conceitual do que é cada um desses elementos, né? E deixar a mensagem de que todo transgênico gerado por intervenção humana é considerado um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico. Então, vamos olhar para o que a gente tem hoje no Brasil, né? A gente tem a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTNBio, como sendo o órgão competente para regulamentar pesquisa, desenvolvimento, liberação comercial, monitoramento pós-liberação comercial de OGMs no país. E a gente tem uma lei de biossegurança, também chamada de nova lei, eu não vou trazer o histórico hoje, mas que é 11.105, que trata desses aspectos e as diversas resoluções normativas que vêm sendo atualizadas ao longo do tempo. E a gente tem hoje vigente a RN 24, tratando do processo de liberação comercial de OGMs no Brasil. E segundo essa resolução normativa, a gente tem como OGM sendo um organismo cujo material genético seja de DNA ou RNA, que é uma outra molécula que é prima do DNA e também pode conferir hereditariedade, características para certos organismos, principalmente em vírus, tenha sido modificado por qualquer característica de engenharia, por qualquer técnica de engenharia genética, tecnologia do DNA recombinante, por exemplo.
E transgênicos, uma definição possível são aqueles OGMs que receberam um gene de um ser vivo de outra espécie em seu DNA por técnicas empregadas na biotecnologia. Então, eu tenho casos em que eu tenho uma característica, por exemplo, numa variedade de milho, que é do interesse, que não está numa variedade outra que tem, por exemplo, uma alta produtividade. Mas é uma característica de resistência a uma doença que eu gostaria de ter introduzida nessa minha variedade comercial altamente produtiva. Então, nesse caso, eu também geraria um OGM, também utilizaria ferramentas de tecnologia do DNA recombinante, mas geraria um cisgênico e não um transgênico, mas também um OGM. E assim nós temos outros tipos de organismos geneticamente modificados. E aqui uma mensagem final nessa parte introdutória sobre biotecnologia para dizer que a gente tem cada vez mais a conexão de novas áreas do conhecimento com as áreas biológicas. Então, cada vez mais a gente fala também de como biologia sintética, sequenciamento genômico avançado e essas novas ferramentas que fazem uso de dados para poder complementar com conhecimentos nas áreas de biológicas e gerar produtos e serviços mais interessantes. E por que usar biotecnologia na agricultura? Bom, a gente tem alguns problemas bem interessantes para resolver quando a gente olha para a humanidade hoje. E um deles diz respeito a isso. Então, aqui eu tenho alguns números, por exemplo, sobre crescimento populacional. E aqui é um gráfico que mostra a variação desse crescimento, né? Então, aceleração ou desaceleração do crescimento populacional. Eu vejo que a partir aqui, já depois da década dos anos, da virada do nosso século, do milênio, eu tenho um decréscimo da aceleração do crescimento populacional. Então, a gente continua crescendo, mas cresce menos. Se eu olho agora para números absolutos de população mundial ao longo dos anos, eu tenho lá atrás aqueles nossos ancestrais fazendo cruzamento convencional, selecionando características, né, macroscopicamente, sem biotecnologia moderna, e eu vejo um crescimento acentuado, principalmente mais próximo dos nossos anos. Eu vou dar um zoom nesse gráfico. E agora eu observo que, principalmente depois da primeira revolução industrial, mas de forma ainda mais acentuada depois de meados do século XX, eu tenho um crescimento ainda mais acelerado da minha população, provavelmente chegando aí em 2050 próximo de 10 bilhões de pessoas, 2100, 11 bilhões de pessoas talvez, e com isso novas necessidades, novas demandas, e como que a gente vai olhar para essas novas demandas de forma sustentável? Como eu consigo produzir mais utilizando menos recursos, para ser mais eficiente, ser mais sustentável? E aqui eu vou trazer uma imagem que vai ilustrar, mesmo antes do advento da biotecnologia moderna, como tecnologia ajuda a gente a fazer isso. Então, eu vou mostrar, vou levar vocês para o campo agora. Tá? Isso aqui é um campo de milho. Isso foi um experimento realmente plantado dessa forma, uma foto real, tá? Tirada de um experimento, em que eu tenho em cada uma dessas áreas, aqui nas colunas dessas faixas, a área necessária para produzir 250 quilos, tá, de milho. Quando eu olho para 1940, a área necessária era de 1.347 metros quadrados. Pós terceira revolução agrícola, revolução verde, isso cai para 400 metros quadrados. Depois já da implementação de biotecnologia, alguns anos, eu vou cada vez mais reduzindo isso, e com novas ferramentas, proteção de cultivos, e cada vez mais a gente olhando para a agricultura de precisão, a data science aplicada à agricultura, eu tenho cada vez mais a necessidade de utilizar menos área para produzir a mesma quantidade. Então, a gente está falando disso quando a gente olha para biotecnologia aplicada à agricultura, quando a gente olha para agricultura de precisão também, tá? As diversas ferramentas, não é só uma, mas as diversas ferramentas que a gente chama da caixa de ferramentas do agricultor, que ele pode utilizar para poder garantir melhor produtividade com menor utilização de recursos. E vamos olhar para, então, o que pós biotecnologia de plantas moderna, o que isso traz de vantagem? Então, quais são os grandes incrementos, os grandes benefícios de uso de biotecnologia na agricultura? Aqui são alguns exemplos, tá? Como aumento de produtividade em si,
maior segurança ambiental por diversos aspectos, na verdade, que depois eu posso entrar em detalhes, a gente tem alguns estudos para mostrar isso. Alimentos mais nutritivos, então melhoria de perfil nutricional de certos compostos dentro de culturas de interesse nutricional. Redução de custo de produção, aumento de lucratividade da propriedade. Então, algumas das características principais que historicamente a gente vem demonstrando com a aplicação de biotecnologia em plantas. E a gente tem já um histórico de dados bastante robusto, tá? São mais de 20 anos, mais de duas décadas utilizando organismos geneticamente modificados na agricultura e estudos trazendo aspectos relacionados à segurança para a alimentação humana, como nesse artigo de 2013, como uma publicação da National Academies of Sciences, Engineering and Medicine dos Estados Unidos, que identificaram nenhum risco aumentado na comparação com culturas convencionais, quando a gente fala de alimentação humana. Uma meta-análise, ou seja, um tipo de estudo que traz um alto nível de evidência e, portanto, um alto grau de recomendação com relação, se a gente faz o paralelo com medicina baseada em evidência, com mais de 20 anos de dados gerados e abordando aspectos de melhoria de perfil, de aspectos agronômicos, de impacto para o meio ambiente e perfil toxicológico para a cultura de milho nos Estados Unidos, em específico, tá, nesse estudo. E outros estudos mais recentes também, de séries históricas, tá? Da PD Economics, Brooks and Barfoot, e também do WISA, que traz diversas informações relacionadas à biotecnologia, evidenciando os vários benefícios da sua aplicação. E eu já vou falar daqui a pouquinho, em próximos slides, sobre esses benefícios de forma mais específica, mas aqui antes, trazendo para vocês a adoção, né, em milhões de hectares para países, né, no total, em área do mundo, mas também para países em desenvolvimento e países considerados industrializados pelo AISA aqui, tá? Esse aqui são algumas informações da publicação de 2018 deles, mas já temos publicação mais recente também, que mostra, a partir da primeira liberação comercial de produtos de commodities agrícolas, a alta taxa de adoção por agricultores dessas culturas, tá? E isso tendo um turnover aqui, principalmente para países em desenvolvimento. Então, esses benefícios observados por agricultores também nesses países. E aqui os diversos aspectos, tá, relacionados a isso. Então, aumento de ganhos por conta de aumento de produtividade, necessidade de utilizar menos terra por conta desse aumento de produtividade, então preciso de menos expansão de área agrícola, porque eu consigo produzir mais com menos terra. Redução da utilização de produtos de defensivos agrícolas, também por conta da utilização dessas tecnologias, redução de emissão de gases de efeito estufa e equivalentes em número de carros que eu retiraria da rua ao longo de um ano por conta dessa redução de emissão desses gases, e a melhoria da qualidade de vida por conta de redução de aspectos de indicadores de pobreza e fome, de famílias que estão em países que são países em desenvolvimento também. Então, aqui diversos impactos socioeconômicos e ambientais. E nós temos dados também para o Brasil, tá? Isso aqui é um estudo que depois eu posso compartilhar para vocês, que olha especificamente para a característica de resistência a inseto, tá? Não considerando tolerância a herbicida, e os impactos econômicos e socioambientais dessas tecnologias. É um estudo que na época foi publicado pelo CIB e Agroconsult, hoje no contexto da CropLife, e traz o histórico de aplicação no país, e aqui tanto a análise histórica desses benefícios, de 2005 a 2018, mas também... Opa, eu acho que o áudio está ligado para alguém. Desculpa, tem alguém que está com o áudio. Imagina. Eu queria te pedir, Gustavo, você está com notificação de e-mail ativada, com som? Porque está vindo um pim-bum o tempo inteiro na apresentação. Olha, Será que é do teu computador? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar. Engraçado, eu não ouço esse pim-bum. Será que é meu, então? Tem mais alguém ouvindo? Eu também não ouço. Eu não ouço também, não. Ih, gente, também então, não. Então, desculpa, então é coisa do meu aqui. Deixa eu ver onde é que está. Não, imagina. Tá ok, Isabela. Obrigado.
Então, aqui esse estudo traz tanto o histórico de benefícios quanto a projeção para os próximos 10 anos com relação a esses benefícios econômicos, macroeconômicos e ambientais. Tá? Eu posso compartilhar, esse estudo é publicamente disponível. E eu queria, partindo agora para o final, para começar a encerrar, relembrar que a gente não tem só biotecnologia de plantas no Brasil. Tá? Esse aqui é um gráfico publicado pela CropLife, a última atualização desse esquema, e eu uso ele porque ele ilustra bem, de forma gráfica, tá, as nossas aprovações comerciais feitas pela CTN-Bio no país, também trazendo a série histórica, a última atualização deste gráfico da CropLife de março de 2020, então ele não está atualizado, é importante dizer isso, mas a mensagem que eu quero deixar aqui é que não só a gente tem principalmente a gente tem a biotecnologia aplicada a plantas, mas não só para plantas, mas também vacinas, micro-organismos, medicamentos, insetos, então outros setores sendo beneficiados pela aplicação de biotecnologia também. E para reforçar os aspectos de segurança, relembrar que nós temos a aprovação, a liberação comercial vinda da análise de risco, análise de biossegurança feita por diversas agências em muitos países no mundo. São mais de 90 corpos governamentais aprovando essas tecnologias em mais de 70 países, seja para plantio ou para importação, para consumo, para alimentação humana e animal, e diversas agências reavaliando os aspectos de segurança relacionados a esses produtos. Quando a gente olha para o futuro, falando um pouquinho sobre isso, a gente recapitulou o que a gente vem fazendo há milhares de anos, que continua sendo importante, biotecnologia moderna, que a gente chama de OGM, também sendo importante, continuando a ser importante pelos anos que estão por vir, mas a gente já começa a falar de edição gênica, que é uma forma mais refinada ainda, e utilizando ferramentas moleculares para eu ir de forma específica no genoma de organismo e fazer uma alteração pontual, uma inserção, uma deleção, uma troca de base, também com a possibilidade de gerar transgênicos, mas aqui o que eu quero deixar de mensagem é que não estamos falando da mesma coisa, inclusive do ponto de vista de regulamentação, existe a oportunidade da gente olhar para a edição gênica de forma diferente. É uma ferramenta que vem para complementar a biotecnologia de plantas, de OGMs de uma forma geral, e esse conhecimento foi reconhecido pela comunidade científica de tal forma que conferiu a Emmanuelle Charpentier e a Jennifer Doudna, como as duas grandes pioneiras da transformação de um aspecto de biologia básica, que era um sistema imunológico de bactérias contra infecção virais, em uma ferramenta de edição gênica. Por esse conhecimento, elas foram laureadas com o Prêmio Nobel em Química no ano passado. E aqui um exemplo que mostra, eu não quero que vocês decorem esse esquema, por favor, não é essa a intenção, mas mostrando só a diversidade de ferramentas de edição gênica diferentes que nós temos à disposição. CRISPR-Cas é talvez a mais quente do momento, né, quando a gente pensa em edição gênica hoje em dia, as várias modificações genéticas possíveis que essas ferramentas podem gerar, e quando a gente olha para a agricultura e aplicação de biotecnologia moderna, as várias características que eu posso ter conferidas em culturas de interesse agronômico pelo uso dessas tecnologias. E o interessante aqui também, ano passado nós tivemos o Prêmio Nobel da Paz conferido ao World Food Program, também pelos benefícios que esse programa trouxe, e isso acontecendo exatamente 50 anos depois que o Norman Borlaug recebeu o Prêmio Nobel da Paz, pelos seus benefícios, pelas suas contribuições para a Revolução Verde. Então, recapitulando, eu deixo aqui a mensagem de que, quando a gente olha para tudo isso, é importante que a gente tenha a metodologia científica, o método científico aplicado de uma forma robusta, integridade científica garantindo esse fluxo, essa transformação de dados até decisões sábias. Eu vou recapitular isso um pouquinho na nossa próxima apresentação. Relembrando que nós temos como conhecer um pouco mais sobre a regulamentação e biossegurança de OGMs no Brasil, olhando, por exemplo, para a nossa CTN-Bio, olhando para outros conhecimentos que foram compartilhados em outros contextos, como esse webinar do Ilse, que traz sobre o uso de OGMs na indústria de alimentos. Eu posso compartilhar o link com vocês, que está aqui na apresentação já, e as aulas que estão no YouTube disponíveis. Aqui é exemplo a doutora Maria Lúcia Zaidan Dagli, falando sobre biotecnologia e biossegurança CTN-Bio, ou seja, especificamente no Brasil, e
OGMs de plantas especificamente utilizados para alimentação e como a avaliação de segurança é feita no nosso país. Para finalizar, eu não posso deixar de falar sobre a nossa iniciativa de transparência como empresa. A Bayer teve essa iniciativa de forma bastante pioneira há já 3 anos, disponibilizando, por exemplo, diversos dos seus estudos relacionados à segurança dos produtos que ela desenvolve, em uma plataforma publicamente disponível, em que você pode, por exemplo, solicitar estudos específicos. Eu deixo aqui para vocês, isso também vai estar na apresentação que foi compartilhada, o QR Code para acesso da plataforma de transparência, da nossa Resource Library, que tem várias fontes de informação que vocês podem acessar, e exemplos de outras iniciativas como booths virtuais, onde vocês podem conhecer mais sobre os nossos produtos em eventos técnicos científicos específicos. Com isso, eu encerro aqui essa minha parte. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e deixo aqui o QR Code para, caso vocês queiram se conectar através do LinkedIn, eu estou à disposição para conversar por lá também, e meu e-mail para contato direto aqui da Bayer. Então, eu encerro aqui, estou à disposição para perguntas e respostas, se for agora, se for depois, e obrigado mais uma vez. Preferem? Eu tenho 2 perguntas na fila aqui, eu acho que de repente a gente podia tratar elas aqui, já que elas devem ser mais técnicas, antes de passar para o Edson? Exato, acho que é melhor mesmo, até para usar os slides dele, porque uma pede para poder você voltar a um slide. Claro. Pediram para você passar de novo o slide da diferença de OGM transgênicos, enquanto você responde as perguntas. OGM transgênicos, tá ok. Pode deixar, estou Então, voltando lá. A primeira pergunta é da Emiliana Borsanelli. Emiliana, pode abrir o microfone? Bom dia, Gustavo. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado por todo o compartilhamento de conhecimento. Na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta, é mais uma curiosidade. Em todas as experiências que eu tive com a área de propriedade intelectual, a gente vê bastante área jurídica, e eu gostaria de conhecer um pouco mais como funciona. Não sei se você pode responder, mas como é estruturado a área de vocês de inovação na Bayer? A área de P&D olhando para a biotecnologia. Isso, para a parte de inovação, né? Para a parte de patentes, para essa área de todo o desenvolvimento, mais com enfoque em proteção de inovação. Tá. Obrigado, Emiliana, pela pergunta, pelos comentários. Eu sinto que o Edson talvez possa trazer os elementos de propriedade intelectual com mais propriedade do que eu, mas, basicamente, a gente olha para necessidades do agricultor, né, o que a agricultura necessita e também para o consumidor final, e isso nos leva a uma parte de early development em que a gente vai entender, olhando para a biotecnologia, tá? O que a gente tem de oportunidade do ponto de vista de potenciais candidatos, genes candidatos que vão poder conferir essa característica lá no final. Esse é um processo que, historicamente, olhando para OGMs, não para edição gênica, tá? O que eu vou te trazer de números aqui. A gente está falando de um processo que demora, em média, 11, 13 anos de P&D, desde esse early development, pescagem de genes candidatos inicialmente, até você ter o lançamento comercial de fato. A gente está falando de 11, 13 anos e de investimentos da ordem de 146 milhões de dólares. Classicamente, historicamente, tá? Ao longo desses vários anos de OGM. E nisso a gente vai afunilando para potenciais candidatos que têm a maior chance de conferir aquela característica, e é uma peneira, e é uma quantidade de estudos bastante considerável, onde você tem biotecnologia, a área de biotecnologia, fazendo o que a gente chama de um handoff, a entrega de um evento de transformação, que é aquele que passando para a mão da regulamentação, isso vai entrar no mercado, e esse evento de transformação, a gente passa então por testes regulatórios para análise de biossegurança com relação à alimentação humana e animal e para o meio ambiente, que são também diversos, e um grande aporte de tempo e capital vai para essa etapa, chegando finalmente na etapa de, uma vez com a análise de biossegurança pelas agências competentes, a liberação comercial disso. A parte de propriedade intelectual, ela entra, eu entendo, Edson, em diversos momentos potencialmente. Agora, Edson, se você quiser complementar a resposta, por favor, fique à vontade.
Sim, sem dúvida. Na nossa organização, nós temos polos de P&D, talvez complementando um pouco o que o Gustavo já antecipou, em diferentes sites. E de acordo, eu diria, mais com o tipo de inovação que está sendo elaborada, sendo desenvolvida. Quando a gente está falando de patentes básicas, patentes para promotores, elementos genéticos, construtos, cassetes de expressão, a gente está falando de polos de inovação para a área de biotecnologia, normalmente localizados nos Estados Unidos. Quando a gente está falando, por exemplo, de patentes relacionadas, secundárias, eu diria, né, relacionadas a métodos, usos, novos usos, a gente está olhando para polos mais descentralizados, como é o caso do Brasil e outros países da América Latina, Índia, em outros polos. Nós temos uma comunidade de propriedade intelectual bastante grande na nossa organização. Nós estamos divididos não só por áreas tecnológicas, mas também por geografia. Eu sou responsável por propriedade intelectual no Brasil, de uma forma geral, tanto para a divisão de Crop Science, quanto para a divisão de Pharma e Consumer Health. Mas outros colegas, por exemplo, na área de biotecnologia, olham especificamente para tolerância a herbicida, resistência a inseticida. Então, existe uma especificidade bastante grande e uma comunicação entre nós também bastante grande, para que essa informação seja difundida da melhor forma possível e nós obtenhamos a melhor forma de proteção possível. Obrigado, Edson. A próxima pergunta é da Mônica Curve. Obrigado. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Mônica, eu trabalho no escritório Montauri Pimenta. Eu acho que o Edson acabou respondendo, desculpa, a minha pergunta, mas, ou talvez ela seja respondida um pouco mais adiante na fala dele. Eu queria entender no sentido das sementes, se vocês podem explicar mais ou menos como que é a estratégia de vocês, ou como é a divisão em relação à decisão, né, de fazer uma proteção de sementes por cultivar, ou se vocês priorizam proteger os métodos de modificação gênica das sementes, como que mais ou menos funciona essa estratégia? Acho que o Edson deu uma pincelada, né, explicando os diferentes polos de IPI, que tanto geograficamente como por área, mas se vocês pudessem dar um overview dessas estratégias, porque eu entendo que essa área de biotech é bem complicado, né, do ponto de vista de patente, de você conseguir uma patente exatamente como você quer, né? Então, eu queria entender um pouco isso. Não sei se o Edson vai falar mais sobre isso daqui para frente. Eu pretendo sim, pretendo falar mais para frente. Inclusive, a gente vai ver nos últimos slides uma questão que foi levada a juízo, terminou no STJ recentemente, da possibilidade de você ter uma proteção em uma variedade vegetal não exclusiva de um certificado de proteção de cultivar, então que você possa combinar para outros objetos existentes naquela variedade, uma proteção, por exemplo, por patentes, uma proteção por segredo de negócio. O que a gente faz, e não somos só nós, tá? Eu acho que qualquer indústria que investe maciçamente em pesquisa e desenvolvimento, não só em recursos financeiros, mas como em tempo, ela precisa de um incentivo. Esse agente inovador, ele precisa de um incentivo suficiente para garantir que a máquina continue girando e proporcionar o contínuo desenvolvimento desse P&D. Né? Então, nós tentamos obter as proteções mais variadas possíveis de acordo com a legislação de cada país. Certo, obrigada, Edson. Eu posso aproveitar isso que você falou da legislação de cada país e fazer só mais uma perguntinha? Sim, por favor. Eu queria entender quando você falou em polos de IPI geograficamente separados, a gente vê isso em empresas enormes que nem a Bayer,
Você tem uma noção de uma porcentagem, mas assim, o que a gente tem de PI, por exemplo, de pedido de patente da Bayer hoje em dia no Brasil? O que veio de fora, desenvolvido lá fora, e que a gente está incorporando aqui? E o que é desenvolvimento da Bayer Brasil? Existe esse parâmetro ou é muito difícil? Eu não tenho os dados, mas certamente existe uma proporção bastante não equitativa, eu diria, A gente vê do isso, que... acho que isso é o total, né? O movimento total de todas as empresas. Né? A gente, apesar de tudo, na divisão da Crop Science, a gente vê isso muito fortemente na divisão de Pharma, que a gente não tem um P&D forte, aliás, eu diria muito pouco P&D na região da América Latina. Mas na Crop Science, sim, nós temos. Mas, como eu falei, o desenvolvimento aqui, né, as pesquisas, elas estão direcionadas para patentes secundárias, que são patentes para método, uso, aparelho, dispositivo, não necessariamente para os elementos básicos, para o evento, para o gene, para o promotor, para o cassete de expressão, para vetores de clonagem. Não, isso não. A não ser que a gente esteja falando, por exemplo, de traits nativos, mas traits nativos, eles não são... A gente vai chegar lá, eles não são patenteáveis. A gente tem um discovery aqui também em relação a esses traits nativos, tá? Mas a gente ainda não tem, ainda existe essa diferença entre né, revelações estrangeiras e brasileiras. Isso não acontece somente na nossa organização. Isso é não, de algo... forma alguma. Isso acho que é o retrato, né, do que a gente vê. A gente que trabalha de escritório, a gente vê isso, assim, quase 99%, né, acaba vindo de fora, sendo incorporado aqui mesmo. Exato. Mas a gente tem projetos de pesquisa muito interessantes, né? Eu não os desmereço de jeito nenhum. São muito bacanas. Não, de forma alguma. Muito obrigada, Edson. Imagina. Agora acabaram as perguntas aqui desse bloco. Pode começar, Edson. Tá, eu acho que só havia uma questão sobre OGM transgênico. Não, ela só pediu para rever o slide. Ah, né? Tá. Eu não até sei, posso... Você quer fazer alguma pergunta? Ou já esclareceu? Não sei se a Elissa está aí. Ela só tinha pedido para rever o slide. Tá, não, eu só acho que também vale comentar que na definição que foi dada na LPI, foi chamado transgênico, talvez o que o Gustavo colocou como definição de OGM, que é um pouco mais ampla, tá? E complementando, Edson, nós não temos o termo transgênico na Lei de Biossegurança. Né? Na Resolução Normativa 24, a princípio não existe, essa resolução ela vai entrar em breve em período de chamada pública para ser atualizada, mas não é esperado que o termo transgênico seja utilizado, realmente ele se atém a OGM. Tá? Então, por isso que eu não fiz uma referência, uma menção específica aqui, mas só coloquei como de OGM, estando na RN 24. Só complementando. Obrigado, Edson. Imagina. Obrigado. Obrigado a você, Gustavo. Bom, eu vou passar agora para a parte de proteção intelectual. Tenho certeza que ela não vai ser tão estimulante quanto a parte científica do Gustavo. De qualquer forma, eu gostaria de conversar com vocês sobre esse assunto. A minha formação ela é um pouco variada também. Eu sou advogado, mas eu tenho uma formação técnica em química e em biotecnologia, e o meu mestrado ele foi direcionado à biotecnologia, a direito de biotecnologia. Então, eu acho que eu consegui combinar os dois, a ciência com o direito, de uma forma bastante interessante, que permita que eu consiga navegar um pouco nas duas nuances, tanto na parte de enforcement e as suas particularidades jurídicas, contratuais também, e por outro lado, entender, claro, não profundamente como o Gustavo, mas ter boas noções do que a ciência por trás da proteção quer nos passar. A nossa agenda de hoje, todos veem a minha tela? Sim. Sim.
Perfeito. Só começo com uma pequena citação. Eu gosto de trazer uma citação e talvez uma imagem que destaque o tema. Eu acho que essa foi bastante feliz, especialmente depois do que o Gustavo comentou, parte de edição gênica, tirar um pedacinho, enzimas de restrição, DNA recombinante, enfim. Como o Gustavo já antecipou, a gente tem, hoje em dia, eu acho que isso não é uma novidade para nenhum de vocês, um desafio macro bastante grande. A gente tem uma população no planeta crescendo bastante, e a gente tem áreas de produção que tem um certo limite, né? A gente tem um limite hoje, talvez esse limite seja até reduzido no futuro. Então, a gente tem que maximizar a produção para garantir essa alimentação e a segurança alimentar para todas essas pessoas, esses seres humanos no planeta. Combinado a isso, a gente encontra micro desafios, né? Que a produção agrícola ela tem problemas com competição com plantas daninhas, ela tem invasão de insetos, de nematóides, de doenças de uma forma geral, a gente está falando de fungos também. Então, nós temos que fornecer soluções capazes de maximizar essa produção agrícola de uma forma sustentável para toda a população. Com a biotecnologia, isso ficou bastante mais simples, mais fácil. Não que isso seja óbvio para um técnico no assunto, eu não quero já desqualificar os produtos da biotecnologia como não patenteáveis, jamais, ao contrário, eles são bastante inventivos, nós temos que passar por diversos desafios, a realização, a construção, a chegada a um evento elite, e a entrada dele no mercado é um desafio bastante grande. A gente leva em torno, como o Gustavo falou, e a gente vai ver mais na frente, em torno de 13 anos nessa pesquisa e desenvolvimento. E a gente encontra na propriedade intelectual uma forma de proteção, uma garantia de que os agentes inovadores nessa área eles possam recuperar os investimentos e recebam incentivos para continuar a pesquisar, a trazer novos produtos para o mercado. Caso contrário, existiria aquela situação do free rider, em que uma empresa de genérico, normalmente, poderia lançar os seus produtos cópia sem ter feito todo o esforço de tempo e de recursos financeiros que o agente inovador realizou. Tá? Então, essa talvez seja a maior fundação e o benefício do sistema de propriedade intelectual aqui. Esses desafios nós já falamos. Aqui, um gráfico, um infográfico que a gente obteve da CropLife, que é uma associação relacionada à agricultura. Um custo estimado de um lançamento de um evento transgênico, eles estimam em torno de 136 milhões de dólares. E do início do projeto até o lançamento comercial, tá? Em torno de 13 anos. É bastante tempo, é muito dinheiro, bastante tempo, são muitos desafios, e que somente com segurança jurídica, com retorno, que garanta um retorno a esse agente inovador, a gente poderia continuar a inovar. Não só empresas, mas também outros agentes públicos, de uma forma geral. Formas de proteção, tá? Vocês vão se surpreender aqui, porque a gente tem, além dos grandes clássicos, e sobre o qual eu vou falar mais intensamente hoje, que é a patente, a gente tem as cultivares. Vocês, eu acredito que já tiveram aulas sobre cultivares, se eu não me engano, então já estão craques no sistema de proteção de variedades vegetais. Temos os segredos de negócio, uma opção em que a gente usa para matérias normalmente não patenteáveis, para informações sensíveis,
know-how de uma forma geral, e que não podem ser copiadas por engenharia reversa. É claro que você não tem aqui no Segredos do Negócio uma retribuição anual, um pagamento de anuidades, de taxas de concessão, taxas de depósito, como num pedido de patente, mas, por outro lado, você vai gastar bastante dinheiro, você vai ter um esforço muito grande em manter toda aquela informação confidencial, sigilosa dentro da sua organização, para evitar vazamentos. E, por último, nós temos aí os direitos autorais. Vocês podem achar estranho um pouco de proteção de direito autoral, e esse vai ser o primeiro tópico, rapidinho, só para a gente já avançar para a patente, para sequências genéticas. A questão, né? Proteção de direito autoral para sequências genéticas. Elas seriam protegíveis por direito autoral? Direito autoral, a gente está pensando normalmente em obra artística, do intelecto, poemas, novelas, obras arquitetônicas. Então, uma sequência genética estaria dentro do escopo de proteção de direito autoral. E vejam, essa discussão ela não é nova, ela é bastante antiga. É claro que quando a gente está falando de sequências naturais, realmente a proteção por direito autoral não me parece adequada, porque você não teria o requisito, a originalidade para aquele trabalho autoral, para que ele seja reconhecido. Agora, desde que ela seja sintética, recombinante, que não exista uma equivalente na natureza, por que não? Né? A gente tem o artigo 7º da Lei de Direitos Autorais, estabelecendo a proteção para qualquer criação do espírito, expressa por qualquer meio ou fixada em qualquer suporte. E uma sequência genética estaria perfeitamente dentro dessa definição, desse escopo de proteção. Agora, quando a gente olha o parágrafo 3º desse artigo 7º, infelizmente, a gente vê que talvez a proteção ela não seja a mais útil. Por quê? Porque ela tem uma limitação bastante grande. Você vê que a proteção ela vai estar limitada à forma literária ou artística daquela sequência. É como se você fizesse um texto com as bases nitrogenadas representando cada nucleotídeo, ou seja, você faz um texto de AA, TT, GG, C, e a função por trás daquilo não está protegida. E a gente sabe que o código genético ele é degenerado. A gente pode ter outras sequências, outras tríades, codificando os mesmos aminoácidos em uma proteína. Então, você poderia construir uma sequência diferente e obter o mesmo produto biológico, no caso, uma proteína. Então, essa funcionalidade ela não é garantida pela proteção autoral. Então, essa é uma limitação bastante grande. Apesar de existir a possibilidade de proteção, ela não é, talvez, a mais adequada, a mais robusta. Passando especificamente para as patentes, a gente tem aí o que seria uma patente, né? Um direito de exclusividade que sofre limitações tanto geograficamente quanto temporalmente, em termos de tempo, concedidos por um órgão estatal e que vai garantir essa exclusividade ao agente solicitante, ao requerente. Em troca, claro, de que esse requerente exponha a invenção, descreva a invenção suficientemente, garantindo que um técnico no assunto possa reproduzir aquele objeto patenteado. Tá? É como se fosse uma troca entre o inventor e o Estado. E talvez uma das coisas mais importantes que a gente tenha que falar sobre patentes, e talvez seja um conceito não muito que não fique muito claro, as pessoas não têm essa noção muito firme, é que, eu obtive uma patente, eu já tenho automaticamente o direito de uso daquele objeto patenteado, já posso sair usando? A resposta é não. E não por dois motivos. O primeiro deles
por ordem, e aí eu falo pelos produtos da nossa organização. Produtos farmacêuticos, produtos da agricultura, eles são regulados, então eu preciso de uma aprovação regulatória por uma agência. No caso de agroquímicos, de defensivos agrícolas, eu preciso de uma aprovação conjunta de 3 órgãos, a Anvisa, a MAPA e o IBAMA. Se eu estou falando de um evento biotecnológico, de um OGM, eu tenho também a aprovação da CPN Bio. Então, só ter a patente não garante que eu possa explorá-la no mercado. E um outro ponto às vezes você tem uma patente de uma combinação de duas coisas, né? Por exemplo, um promotor e um gene quimérico. E isso eu faço uma construção gênica. Vamos supor que eu obtenho a patente para construção, né, para combinação, e o promotor, isoladamente, ele é patenteado por um outro agente concorrente, por uma outra empresa. Eu não poderia simplesmente lançar uma planta transgênica contendo aquele elemento, aquele promotor patenteado por um terceiro, apesar de eu ter a patente para aquela construção. Tá? Eu precisaria necessariamente de uma licença, ou então de um non-assert, que é uma espécie de eu não vou reivindicar os meus direitos de propriedade intelectual contra você. É um acordo que se faz entre as partes. Tá? Então, é preciso desmistificar isso. Eu ter uma patente não me garante que eu já possa explorá-la e que eu possa, né, tomar as providências necessárias para comercializar, exportar, enfim. Agora, o que a patente me garante, por outro lado, é um direito negativo, é um direito de excluir terceiros de usar e praticar outros atos com o objeto da minha patente. Isso sim, a partir do momento que eu tenho aquela patente para essa minha construção gênica, eu posso impedir, por exemplo, aquele titular, aquele agente que tem a patente para o promotor, de lançar no mercado uma planta que contenha a minha construção gênica. Tá? Isso eu posso fazer também. Então, ele também vai precisar de uma licença minha se ele quiser lançar essa mesma construção que eu patenteei. Os direitos conferidos por uma patente, de uma forma geral, atos relacionados ao comércio, né? Você pode excluir terceiros de produzir, colocar à venda, comercializar, usar, importar com esses propósitos. E a gente tem, como eu falei, aquela limitação temporal. Aqui no Brasil, a gente tem um prazo de 20 anos a contar da data do depósito ou 10 anos a partir da data da concessão, o que for maior. Tá? E a gente sabe que esse dispositivo que garante o termo mínimo de 10 anos da concessão, ele está sofrendo uma avaliação constitucional pelo STF, com um julgamento marcado da ADI agora em maio. E, por outro lado, também nós temos alguns movimentos de projetos de lei, de uma forma geral, que querem revogar, que querem acabar com essa possibilidade de correção de prazo, o que seria, no caso do nosso país, uma coisa bastante delicada, porque a gente, apesar da atuação do INPI no combate ao backlog, a gente ainda precisa de um mecanismo de correção. E vejam que em países onde sequer existe backlog, problema de backlog, como Coreia do Sul, outros países, é garantido ao titular da patente uma correção de prazo, que eles chamam normalmente de PTA, Patent Term Adjustment, ou então até mesmo um PTE, que é um Patent Term Extension, no caso de uma demora na aprovação regulatória do produto coberto por aquela patente. É claro que existem condições para que você precisa satisfazer para poder se qualificar essas correções de prazo, mas esses mecanismos existem nas outras legislações. Ou seja, não é só acabar o problema do backlog, esperar que ele acabe,
que a gente, de uma hora para outra, não vá precisar mais desse dispositivo. Essa é uma opinião minha. Esses direitos que a patente confere, eles não são absolutos. Muito pelo contrário, nós temos no artigo 43 algumas exceções. Eu vou falar sobre duas específicas. Uma é a exaustão. Uma vez que você coloca um produto patenteado no mercado nacional, isso aqui falando do Brasil, você não pode mais controlar, tá, exercer os seus direitos de patente sobre aquilo. Por quê? Porque os seus direitos foram exauridos. Tá? No caso, por exemplo, eu compro, se eu coloquei, o titular coloca, ou um licenciado coloca com a sua autorização aquele objeto, um terceiro pode comprar e esse terceiro pode revender no país. Né? Então, ou seja, os direitos de propriedade de patente estariam exauridos ali. Isso não ocorre, contudo, se a gente está falando de matéria viva. Matéria viva tem uma peculiaridade. Matéria viva, ela pode ser reproduzida, né, multiplicada. E isso seria um grande problema se a gente está falando, por exemplo, de atos de comércio. Se você compra uma pequena quantidade de um produto biológico, tá, patenteado, e você reproduz aquele material biológico e faz o seu próprio em casa, tá, para revenda, isso seria uma infração, em princípio, ao direito conferido por uma patente. É claro que a gente vai precisar analisar essa patente em termos de suas reivindicações, para poder ver se a gente se a gente poderia tomar uma providência ou não contra esse terceiro. Mas duas outras exceções bastante importantes seriam a exceção de pesquisa. Isso seria uma exceção bastante importante para o desenvolvimento da ciência, permitir que pessoas possam utilizar o objeto patenteado para realizar pesquisas. A nossa legislação ela não é clara se existe alguma limitação, se a pesquisa precisa ser realizada com ou sobre o objeto patenteado, tá? Como existe em alguns países. E também existe aqui no Brasil o que a gente chama de exceção bolar, que garante que concorrentes usem o objeto patenteado para realizar testes para que sejam gerados dados necessários para a aprovação regulatória de um produto genérico, tá bom? E o que seria patenteável? A gente tem um universo bastante grande. A gente está falando de produtos, de processos, e aí dentro de processos usos, dentro de produtos moléculas, composições, formulações, dispositivos, aparelhos, máquinas, ou seja, desde que esses objetos eles preencham os requisitos de patenteabilidade, que são novidade, atividade inventiva, suficiência descritiva e aplicação industrial, eles vão ser patenteáveis. E, claro, desde que essas matérias elas não estejam incluídas em proibições legais. Tá? E são essas proibições legais que a gente vai ver agora em seguida, que são específicas para a área de biotecnologia vegetal. A primeira delas, a gente costuma chamar a proibição de produto natureza. Ela não permite que seja patenteado nenhuma parte ou um todo de um ser vivo ou materiais biológicos encontrados na natureza, ainda que delas isolados. Inclusive genoma e germoplasma de qualquer ser vivo natural ou processos biológicos naturais. Aqui, a gente tem uma grande proibição. Se, por exemplo, não importa que eu sintetize em laboratório uma proteína, tá? Se essa proteína encontra um equivalente na natureza. Até mesmo, vamos supor, que eu tenha uma sequência polipeptídica, né? E eu corte um pedaço dessa sequência. E essa sequência cortada, você não encontraria na natureza essa parte cortada. Tá? Você só encontraria na natureza a forma integral, de comprimento integral.
Mesmo assim, por ela ser representada num pedaço de uma proteína natural com a mesma sequência, ela não é patenteável, tá? Infelizmente, isso não é possível. O isolamento também, por hora, ele também não garante que um produto natural seja patenteado. No caso do DNA, a gente sabe que o DNA está misturado a outras proteínas, histonas, enfim, outros produtos, e se a gente separa isso, talvez a gente mexa até na própria conformação do DNA e garanta, talvez, uma atividade maior, menor, um bloqueio de algum gene, enfim, um silenciamento, enfim, alguma coisa, e isso, todas essas possibilidades, essas alterações, elas não são suficientes para poder garantir que aquele produto seja patenteado. A outra proibição, a gente tem aqui, encontra no artigo 18, inciso 1, se refere ao que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública. Essa questão essa proibição, eu sempre fiz uma crítica bastante grande. E eu acho que até o próprio, isso saiu recentemente num parecer da Procuradoria, porque a gente tem no INPI profissionais de caráter técnico, né, de formação técnica, que dificilmente tiveram um contato adequado, ou seria assim, suficiente, com um campo do conhecimento chamado filosofia moral, tá? Com ética. Eles talvez não tenham esse arcabouço suficiente para poder embasar uma rejeição com base nessa proibição de moralidade. E isso foi até reconhecido, como vocês podem ver aqui no slide, nesse parecer, quando se falava sobre células-tronco, se eu não me engano. As diretrizes de biotecnologia dão alguns exemplos, normalmente fora da parte de biotecnologia vegetal, está mais ligada à biotecnologia vermelha, processos de clonagem do ser humano, processos envolvendo animais que ocasionem sofrimento aos mesmos, sem nenhum benefício médico substancial. E, por outro lado, quando a gente fala de saúde pública também, talvez esse critério ele fosse mais bem avaliado na aprovação comercial pela agência reguladora, tá? Do que pelo INPI. A gente também encontra uma proibição fora da Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei de Biossegurança, é uma proibição referente a tecnologias de restrição de uso genético, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma tecnologia que, assim, em palavras bem básicas, de uma forma bem geral, visam obter proles, né, offsprings estéreis. Não sei se vocês ouviram falar no passado um nomezinho um pouco aterrorizador, chamado Terminator, mas era um pouco dessa tecnologia. E eu fiz umas pesquisas no passado, talvez o que tenha embasado essa proibição foi um encontro das partes da CDB, da Convenção de Diversidade Biológica, em 2000, em que se falava um pouco em possibilidade de risco à saúde pública. Isso nunca me pareceu confirmado, tá? Então eu não posso garantir isso a vocês, que eu não tenho dados científicos para embasar isso, mas foi uma justificativa que eu encontrei nessa reunião específica. E isso foi reproduzido aqui na nossa Lei de Biossegurança. Por fim, a última proibição que nós temos é do artigo 18, inciso 3º, que proíbe o patenteamento de animais e plantas, né, vegetais transgênicos. O que somente se permite aqui nesse caso são os micro-organismos transgênicos. E se vocês forem ver a definição de transgênico que é dada no parágrafo único, ela está mais conectada com o que o Gustavo falou anteriormente sobre OGM. É uma coisa mais ampla. Não está restrita a
a uma transferência de genes não encontrados naquela espécie. Ela pode ser, você pode obter esse micro-organismo que eles chamam de transgênico de outras formas. Já falamos. Estou preocupado um pouco com o tempo, para a gente não tenha perguntas. O Gustavo comentou também sobre uma nova tecnologia que tem revolucionado aí o campo da biotecnologia vegetal também, não apenas, que seriam o que a gente traduziu aqui para português como técnicas inovadoras de melhoramento de precisão. São muito conhecidas como PBI fora. E, em princípio, o que a gente tem que levar em consideração não existe na nossa legislação nenhuma vedação expressa a essas técnicas ou os produtos obtidos por essas técnicas não sejam patenteáveis. Como eu falei, vai ser aplicado o conceito geral. Você tem novidade, tem atividade inventiva, tem aplicação industrial, tem suficiência descritiva, e você não incidiu em nenhuma proibição expressa da Lei de Propriedade Industrial, então sua matéria é patenteável. O status regulatório dessas novas técnicas, segundo a CTN-Bio, você vai precisar fazer consultas para poder verificar se aquela técnica leva à geração de OGMs ou não, para poder ser avaliado pela CTN-Bio. Isso não importa para fins de patenteamento. São legislações diferentes, tá? O status regulatório é uma coisa e a possibilidade de patenteamento é outra. Então, não há nenhum problema. E eu gosto de falar de incluir esse tema para também desmistificar uma coisa. Eu acho que muitos de nós pensam que as grandes tecnologias elas são de domínio, elas são de titularidade das empresas privadas. E isso não acontece com a TIMP. Se vocês forem pegar, por exemplo, os maiores depositantes da tecnologia relacionadas ao CRISPR-Cas9, que é uma TIMP, talvez a mais famosa de todas, vocês vão notar que os maiores depositantes, eles são institutos de pesquisa, universidades, não conectados diretamente com empresas privadas. As empresas privadas, por outro lado, elas estão licenciadas, elas foram licenciadas por essas universidades. Tá? É uma coisa que eu julguei bastante interessante comentar com vocês, que talvez seja alvo de bastante incompreensão, então haja um mito circulando hoje em dia. Como vocês sabem também, para que uma matéria seja patenteada, você precisa você precisa revelar aquela invenção de uma maneira suficiente de forma que um técnico no assunto leia aquilo e consiga reproduzir sem problema, sem uma experimentação indevida, tá? No caso de material biológico, de uma invenção de biotecnologia vegetal, talvez, a gente possa ter uma certa dificuldade em descrever todo aquele material, descrever todo aquele relatório descritivo, né, de uma forma escrita. Então, a lei, nesses casos em que você tem uma dificuldade de redigir, de descrever aquele objeto por forma escrita, e desde que também aquele material não esteja acessível ao público e ele seja essencial à realização do objeto da patente, você tem a possibilidade de fazer o depósito daquele material biológico. E material biológico pode ser aí, tem uma ampla... você tem exemplos variados. A gente pode ter sementes, pode ter micro-organismos, vetores de clonagem, expressão, etc.
Esse depósito desse material biológico, ele tem que acontecer, tá, juntamente com o depósito de prioridade, se for feita uma, ou junto com o depósito de pedido mesmo. Caso contrário, você vai sofrer uma penalidade de estar acrescentando matéria após o depósito e aquilo não vai ser aceito. A gente tem um tratado internacional que regulamenta, que apresenta as especificidades do depósito de material de micro-organismos, de material biológico em geral. O Brasil ele não é parte desse tratado, tá? Mas o INPI, nós aceitamos o depósito realizado em qualquer instituição reconhecida pelo Tratado de Budapeste. Aqui na América Latina, só por curiosidade, existem duas autoridades depositárias que são reconhecidas, uma no Chile e uma no México. No Brasil, infelizmente, a gente não tem nenhuma até hoje, apesar de eu já ouvir, desde 2006, talvez, 2005, a construção de um polo, na época, talvez, posso estar equivocado, se não me engano, era Xerém, no Rio de Janeiro, no estado do Rio. Enfim, não sei que rumo tomou, mas que eu nunca mais ouvi falar sobre o assunto. E, ok, aquele material biológico depositado, ele vai ficar sob o domínio, né, sob a curatela, o cuidado da instituição depositária que você selecionar, onde você for depositar aquilo. É claro que como um dos requisitos para que esse depósito aconteça é que você precisa dele para realizar, para reproduzir a invenção. Então, é possível que haja solicitações desse material biológico por pessoas. Agora, essa concessão desse material biológico a pessoas, ela não é de jeito nenhum uma licença. Ela não pode ser interpretada como uma licença para que essa pessoa infrinja o conteúdo da patente, tá? É simplesmente para que você tenha acesso àquilo para fins de pesquisa, enfim, algo relacionado a isso, que você não caia em uma possibilidade de infração das reivindicações daquele pedido de patente. Por fim, um caso que foi levado aos tribunais, bastante emblemático, e que ainda não acabou, está perto de acabar. Envolvia a possibilidade de coexistência de proteções da Lei de Proteção de Cultivares e da Lei de Propriedade Industrial. Por que existia essa questão, né? O que motivou isso? O artigo 2º da LPC, ele fala que o certificado de proteção de cultivar, ele é a única forma de proteção para uma nova variedade vegetal. Isso causou uma certa polêmica, porque talvez algumas pessoas interpretaram isso com a possibilidade de você não ter nenhuma outra forma de proteção incidindo em algum objeto daquela variedade vegetal, tá? E isso não é, de forma alguma, a melhor interpretação. A gente vai ver que o STJ ele corroborou esse entendimento de que você pode ter a coexistência de proteções, desde que você não esteja incidindo sobre o mesmo objeto. No caso, por exemplo, de uma variedade vegetal, você tem a proteção sobre o material reprodutivo, né? Você cai sobre aquilo. Você está protegendo a variedade vegetal. No caso de uma patente sobre algum elemento genético, você pode ter a patente incidindo sobre exatamente uma sequência genética alienígena, quimérica, híbrida, um promotor, um gene quimérico, e isso vai coexistir. Você vai ter aquelas duas proteções. E havendo essas duas proteções, vocês vão notar que aquelas exceções aos direitos dos obtentores, dos titulares de certificados de proteção de cultivares,
da Lei de Proteção de Cultivares, aquelas exceções, elas não são, de forma nenhuma, absolutas, e elas não podem ser oponíveis ao titular dessa patente. Então, quem reserva a semente, de acordo com a Lei de Proteção de Cultivar, se você está falando de uma variedade, por exemplo, que tem um objeto patenteado, que tem um elemento genético patenteado, essa exceção de reserva, de salva de semente, ela não pode ser oponível ao titular dessa patente. Não mesmo. E a tese firmada nesse IAC, lá no STJ, ela fala muito claramente isso. A gente pode ver aqui as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do artigo 10 da Lei 9456 de 1997, aplicáveis somente aos titulares de certificados de proteção de cultivares, não são oponíveis aos detentores de patente de produtos ou processos relacionados à transgenia, cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais. Então, eu finalizo aqui. Espero que há tempo da gente conversar, tirar dúvidas, que eu imagino que deva haver. Fico à disposição de vocês. Muito obrigada, Edson. Então, vou passar rapidinho. A gente tem 6 perguntas na fila. Eu acho que não vai dar tempo, porque o Edson tem que fazer uma pausa também, né? Tem que dar uns 15 minutos aí para pegar da tarde, né? Então, vou abrir para as 2 primeiras, Emiliana e Daniela. Os outros podem mandar a pergunta por escrito, por formulário? Pode ser? Então, Emiliana. Edson, parabéns pela excelente palestra. Só fiquei em dúvida quando você comentou a respeito da questão do uso das patentes, né? Que não necessariamente quando você depositou a patente você pode usar. E se vocês já tiveram alguma situação de vocês fazerem um depósito e por conta do período de sigilo de 18 meses, outra empresa também fazer o depósito do mesmo assunto, né? Talvez da mesma solução. Como vocês resolvem isso? Se você tem uma equipe interna da Bayer ou se vocês acabam utilizando empresas jurídicas, né, para auxiliar nessas situações? Sim, isso já aconteceu conosco, sim, e é uma situação bastante delicada que a gente tenta ao máximo evitar. Nós tínhamos uma estratégia X que, após um caso específico, a gente teve que repensar, porque nós caímos nesse depósito tardio, mas ainda dentro do período de sigilo. Então, havia um concorrente na nossa frente. E calhou de ser uma tecnologia bastante importante para a nossa empresa. Então, como nós resolvemos isso, e acho que é um mecanismo que é bastante competitivo, a discussão de uma licença voluntária, para que você possa ter acesso àquela tecnologia que lhe é importante, e, por outro lado, você remunere, ou então você ofereça uma licença de um outro produto importante para esse concorrente. Afinal de contas, estamos num universo de livre concorrência, né? Então, garantir práticas competitivas é uma negociação, talvez, assim, ela não é simples, claro, ela envolve sempre uma parte vai querer, claro, um pouco mais de garantias, de concessões do que a outra. Mas, eventualmente, isso também pode ser sanado com auxílio de mediadores, né? As soluções alternativas de conflitos estão aí para isso. E vocês têm uma equipe interna para cuidar desses assuntos, Edson? Ou por os focos de... Você, Gustavo, na minha pergunta anterior, vocês comentaram que tem bastante coisa que vem de fora de patente, né? Principalmente do polo dos Estados Unidos. Nesse caso, por os principais polos estarem fora, vocês tratam isso com terceiros ou a própria equipe de fora assume essas pendências ou onde tem uma equipe interna? Nós temos uma equipe interna bastante grande,
tanto fora como, bom, enfim, eu acho que representando diversos países, né, do globo. Temos uma equipe que a gente acha bastante importante, que é uma equipe ligada a patentes e inteligência. Então, eles monitoram tudo o que é relevante para o nosso mercado em termos de atividade de concorrente. Isso não é uma prática exclusivamente da Bayer, isso imagino que seja realizado por qualquer outra empresa. É uma atividade importante você saber o que os que seus concorrentes estão pesquisando, até também para poder saber se algo que você depositou nesse período que você fica com os olhos vendados de 18 meses, pode ter sido alguém tenha chegado na sua frente e você já comece alguma tratativa, alguma discussão. E, claro, também contamos com o auxílio de escritórios externos também para algum caso, algum problema específico. A gente não nós trabalhamos das duas formas. Ótimo, muito obrigada pela explanação. Imagina. Passar rapidinho, então, para a Daniela Lipstein. Bom dia a todos. Parabenizo o Edson e o Gustavo pelas exposições. A minha pergunta ela é relacionada à questão da atuação das agências reguladoras, no caso mais em específico da Anvisa. Como o Edson, né, que é uma pessoa que está do lado, então, de quem vai requerer a patente, do titular, de quem vai encarar o processo da concessão, qual é a visão, a leitura que se tem a respeito da atuação de outras agências junto com o NPI? E, às vezes, entrando até na questão de um conflito de competência e o quanto isso é benéfico ou prejudicial ao processo de concessão de patentes. Daí, queria ouvir um pouquinho mais a opinião do Edson sobre isso. Eu acho que a nossa lei de propriedade intelectual, ela garante uma participação bastante ampla da sociedade. E aí, sociedade incluindo as agências reguladoras. Você tem, por exemplo, a apresentação de subsídios, né, ao exame, como uma maneira de se manifestar sobre qualquer conteúdo patentário de terceiros. Você pode apresentar um estudo, levantar documentos do estado da técnica, mostrar por A mais B por que algo não deveria ser patenteado, ou ao contrário, apresentar argumentos suportando aquilo. Então, essa participação, ela eu acho, até, eu poderia dizer, benéfica nesses termos, né? Você tem a apresentação de subsídios sem vinculação do órgão do INPI, porque eu acredito que a atribuição definitiva para concessão, para avaliação dos requisitos de patenteabilidade é do INPI. Isso é uma atribuição legal dele, tá? Não me parece ser de nenhuma outra agência, mas, como eu falei, a própria LPI, ela garante uma participação da sociedade bastante ampla, não só no momento de subsídios, mas em outros momentos também. Então, é uma atuação legítima. Eu acho que é uma coisa construtiva para que a gente tenha, sim, patentes sendo concedidas de uma maneira, com uma avaliação, eu diria, bem detalhada, bem profunda, e que, enfim, desta forma eu vejo benefícios. Eu acho que, inclusive, essa é a proposta atual que é existente entre INPI e Anvisa, né, no caso de patentes farmacêuticas. Ok, obrigada, Edson. Imagina. Obrigada. Então, vamos fazer a nossa pausa? Vamos fazer 15 minutos, pode ser, Edson? Depois... Claro. A gente está com 6 minutos de atraso, mas eu acho que dá, né? Passar um pouquinho de meio-dia, tudo bem, né? Sim, então, tá. sim. Então, vamos dar 15 minutos, pegar um cafezinho, ligar o ar-condicionado, aí a gente volta 10h51. Perfeito. Tá ótimo, Isabela. Obrigado. Obrigada a você, Gustavo. Até daqui a pouquinho.